Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 6ª reunião ordinária da Comissão de Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescência. Justificar a ausência dos vereadores Nicola Martins e do vereador Amaral Bittencourt. Peço ao senhor secretário a leitura das matérias inclusas na pauta do dia. Projeto PE número 7/2025, altera o caput do artigo 3 da Lei 6683, de 14 de dezembro de 2015 e da outras providências. Autoria, Wagner Espíndola Rodrigues. Eu troquei o papel ali. Ficou lá com o Fabrício outro. Tá. Tá. Agora é o PS7. Isso. Designo o vereador Aldinei Potelec como relator do PS7/2021. Som, 2. Presidente, o projeto de lei do Executivo 07/2025, ele está alterando o caput do artigo 3º da Lei 6.683, de 14 de dezembro de 2015, que trata do convênio, do repasse do convênio com a Polícia Militar. Eu vou relatar pela aprovação desse projeto, senhor presidente. Alguém gostaria de discutir sobre o projeto? Então, colocar em votação o parecer. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto PE número 8/2025, retifica o protocolo de intenções e autoriza o ingresso do município de Criciúma no consórcio interfederativo Santa Catarina, Sincatarina, e da outras providências. Autoria, prefeito municipal. Designo o relator, o vereador Marcos Machado. Senhor presidente, boa tarde, nobres colegas. A gente vai ratificar o protocolo de intenções e autorizar o ingresso do município de Criciúma nesse consórcio interfederativo. É uma medida muito importante que o prefeito disponibiliza à sociedade de Criciúma e a gente vai votar pela aprovação. Coloco em discussão o projeto. Que ninguém quer discutir, coloco em votação o parecer. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Só uma questão de ordem, presidente. Só com toda a humildade, só uma correção na fala da Vossa Excelência. A discussão não é sobre o projeto, mas a discussão é sim sobre o parecer do projeto. Isso. Obrigado, presidente. É isso aí. Obrigado. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto PL número 7/2025, assegura às mulheres o direito de terem como acompanhante uma pessoa de sua livre escolha durante consultas e exames em geral nos estabelecimentos de saúde públicos e privados no município de Criciúma. Estabelece que, em caso de consulta e exames em geral que envolvam algum tipo de sedação, a presença de acompanhante será obrigatória. Autoria, vereadora Giovana Vitor Mondar, do PCdoB. Designo a vereadora Gorete Boaroli como relatora. Então, senhor presidente, caros colegas, este PL aqui da vereadora Giovana Vitor Mondardo é aquele PL que diz que nas consultas de exame geral as mulheres possam levar acompanhante, visto que a gente tem ouvido alguns murmurinhos na imprensa de ter alguns abusos em alguns exames. Então, eu peço pela aprovação do projeto. Alguém gostaria de discutir? Eu vou discutir rapidinho, só para falar que o projeto é interessante, da vereadora Giovana. É claro que a gente tem que ter certo cuidado, porque as pessoas vão acabar, às vezes, pensando que é tudo que é relacionado à saúde, que tem que ter uma pessoa, obrigatório alguém junto, né? Então, que fique bem claro que seriam exames, ou seja, exame físico, principalmente, que vai poder colocar em risco o paciente, porque também tem casos que o paciente não quer ter acompanhante. Então, aí eu já presenciei muitas vezes de ter discussões. Ah, mas eu sou pai dele, eu sou irmão, eu sou esposa. Então, a gente tem que entender que são casos em que o próprio paciente solicita. Tá? Então, não pode ser o contrário. O acompanhante solicitar que entre na consulta. Então, eu acho que é bem importante, mas isso tem que ficar bem claro no projeto, até quando for para a votação. Mas eu concordo plenamente com esse projeto.
Coloco em votação o parecer. Os favoráveis permaneçam... Alguém mais quer discutir? Não. Coloco em votação o parecer. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agora nós vamos para o... PE 10/2025, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a suplementar o orçamento no exercício 2025 no valor de R$ 6.187.878,57 centavos, por conta de transposição de dotação e das outras providências. Designo o vereador Juarez de Jesus como relator deste parecer. Presidente, pela aprovação. Alguém gostaria de discutir? Então, coloco em votação o parecer. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Declaro o resultado aprovado por unanimidade. PE 09/2025, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a suplementar o orçamento municipal no exercício de 2025 no valor de R$ 6.187.878,57 por conta da transposição de dotação e das outras providências. Questão de ordem, presidente. Esse foi a emenda do PE 10, né? 6.187. Aí a emenda do PE 9 é 200 mil. 200 mil. Conforme saiu a errado, que saiu errado. Não é só para alertar. Isso, obrigado. Isso. É que tem duas impressões aqui. PE, então vou... PE 09/2025, autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial ao orçamento do município do ano em curso no valor de R$ 200 mil e da outras providências. Designo a vereadora Gorete Boaroli como relatora do parecer. Senhor presidente, eu voto pela aprovação do projeto. Alguém gostaria de discutir? Coloco em votação o parecer. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade. Encerramos, né? Sim, eu gostaria de conversar com vocês sobre dois assuntos, tá? O primeiro é nós fazermos pela Comissão de Saúde a audiência pública sobre saúde mental. Gostaria de saber o que vocês acham sobre o assunto. Nós do PL discutimos semana passada que, para não precisar ser só de um vereador essa audiência, se vocês têm interesse, se vocês acham plausível, discutir sobre a saúde mental, inclusive as dos trabalhadores, que seria o nosso foco também, né? Teve recentemente, semana passada, retrasada, teve até um simpósio aqui em Criciúma. Então, eu gostaria de saber de vocês a respeito do que vocês acham em relação à saúde mental, porque vai ficar lá para final, acho que vai ficar para maio, na verdade. Não tem nem mais vaga em abril, aí seria para maio. Acredito que mais para frente é melhor, né? Senhor presidente, eu acho que é um tema de bastante relevância. Se o senhor quiser tocar isso e dividir conosco da comissão, eu acho bastante importante. Tenho o meu apoio. Gorete, Aldinei, Juarez. Perfeito. Tem meu apoio. Perfeito. Eu Tudo concordo. Um tema que está sendo, acho que precisa ser bem debatido. Então vamos colocar para fazer, vai ser provavelmente em maio, já vimos as datas, e é o que tem de livre, né? As outras estão todas ocupadas, as outras semanas. Uma questão de ordem, presidente. Senhor presidente, é público que o projeto de construção do Complexo Santa Vita Saúde Center, situado na rua Júlio Gaisiski, localizada no centro de Criciúma, objeto de um contrato entre a Compacta Incorporadora e o Hospital São José, encontra-se com a obra paralisada desde meados de 2022, ou seja, por longo período. Em virtude disso, moradores da localidade têm nos acionado procurando, haja vista que a paralisação da obra pode representar risco à saúde pública devido ao acúmulo de água parada no local e à proliferação do mosquito da dengue. Logo requero que a Comissão de Saúde envie ofício ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina questionando: aportou representação referente à paralisação do mencionado empreendimento, bem como se foi instaurado um inquérito civil para investigar os fatos relacionados à paralisação da obra que pode representar risco à saúde pública ou firmado termo de ajustamento de conduta, TAC,
com a empresa responsável pela construção, compacta incorporadora, acerca do assunto. B. Ainda em havendo TAC firmado, questiona a possibilidade de envio de cópia a essa Casa Legislativa para conhecimento dos vereadores, a fim de possibilitar o acompanhamento e fiscalização. Certo, realmente é um tema, tem até pessoas aqui hoje, são moradores da região que vieram também conversar com a gente. Amanhã vai vir o advogado do Hospital São José. Eu achei melhor chamar primeiro o advogado de São José, porque eles vão dar o parecer deles, porque as pessoas acabam achando que o São José tem culpa mais até do que as outras pessoas, mas o São José, querendo ou não, ele cedeu o espaço, né? Ele não é o sócio principal. Então, eu achei plausível primeiro chamar o Hospital São José, dar a versão deles, né? Por causa que eu fiz um requerimento solicitando para a prefeitura como é que estava o andamento, a questão até principalmente da vigilância. Então, aí eu achei que depois, no segundo momento, nós podíamos chamar também o pessoal da prefeitura para vir conversar com a gente a respeito do Santa Vita. Mas primeiro eu acho que é válido, porque eu também sou do conselho do Hospital São José, e eles explicaram para a gente o andamento. Então, o advogado explicando para nós vamos conseguir dar um parecer para a população, pelo menos da questão da parte do hospital, e aí o segundo momento a gente chama o pessoal da prefeitura também para saber o que são as medidas que eles vão tomar em relação a isso. Então, não sei se alguém acha que... Eu acho que o primeiro passo seria esse, porque aí ele explicou para nós lá no conselho, ficou bem claro como que está o andamento. Então, amanhã, às 4 horas, aqui na Câmara, no plenarinho, vai vir o advogado. Então, ele vai explicar para a gente. Então, eu acho importante estar todo mundo junto, porque o pessoal da comissão de obras, né, o vereador Miri está aí, eles foram lá eles visitaram o empreendimento. Então, ao invés de fazer só por uma comissão, eu achei melhor fazer todo mundo junto, todos os vereadores. Tudo bem? Aí fica amanhã para as 4, e aí dá para levar todos os questionamentos. Esses questionamentos que tu colocou, eu acho que são importantes, tá? Porque ele vai falar mais da questão da parte do hospital, da relação deles, mas ele sabe de tudo, do todo andamento. Então, aí segundo momento, depois que a gente vê o que o advogado falar, a gente chama, acho que é importante chamar as pessoas do município para explicar também, porque querendo ou não, é um rio aquilo ali, um piscinão que ficou aquilo ali, né? E realmente está perigoso, por questão de saúde principalmente. E tem moradores ali ao redor que as ruas estão sendo prejudicadas também. Tem rua que está... Eu não sei explicar como eles falaram, mas está tendo problema nas ruas colaterais ali. Querendo ou não, eu moro na rua de trás, então por enquanto na minha não chegou, mas eu sei que nas outras estão tendo problema. Então eles também vão explicar e ele vai saber dizer amanhã, ele sabe o que está acontecendo também. Perfeito. Presidente, questão de ordem. Esse caso aí eu venho acompanhando de perto porque no terreno ao lado, no prédio ao lado, mora uma pessoa que eu conheço muito bem. E eu estive já faz um mês na prefeitura para saber da vigilância, estiveram ali, fizeram todo o que eles tinham, da parte da prefeitura foi feito. Fiscalizaram. Pelo que a gente está entendendo agora, falta a empresa vir ali e resolver aquela parte da onde, porque ali não vai ter solução se não for aterro, eles não acham outra solução. Até porque se tornou um rio ali. Pode não chover, se chover hoje, daqui a um mês ainda vai ter água lá contida, porque ele é muito profundo. Eles até falaram que estavam cogitando fazer algum empreendimento ali, não pode, aquilo ali está judicial, o problema é bem maior do que a gente imagina, então não tem nem o que fazer ali. E a empresa, pelo que eu entendi, eles estão sempre dando um argumento, não, nós estamos pensando em vender, nós vamos conseguir um parceiro, mas a gente sabe que isso possivelmente é quase impossível, então por isso que realmente vale a pena ter uma medida concreta. Não, vocês têm que dar um jeito nisso. Então aí quem cobraria isso seria o governo municipal. Inclusive, presidente, esse acúmulo de águas ali está causando até erosões ali, colocando em risco esbarrancar ali as acomodações ao lado. Mas eu quero justificar para Vossa Excelência, como já é de conhecimento da casa, amanhã eu não estarei em Criciúma, não estarei na Câmara por conta de uma viagem em Brasília para ajudar a defender a rede de firme de combate ao câncer num congresso que terá em Brasília, e uma das pautas do nosso mandato é essa, então já justifico de antemão para Vossa Excelência a minha ausência. E possivelmente, futuramente, trazer para a comissão esse tema, né? Não sei se vai trazer na Câmara, mas também pode trazer. Importante também, né? Então, em relação ao Santa Vita, é isso. Eles virão amanhã às 4. Então, eu acho que é importante todos que puderem trazer as suas pautas, né? Já que também todo mundo tem alguém relacionado a essa obra, algum problema, eu acho importante. E o segundo tema que eu queria conversar com vocês era em relação à vacina da Covid para crianças, né, pequenas. Isso daí teve discussão semana passada na Câmara,
Na Secretaria de Saúde foi, né? Sim. Isso. Então, é um tema que está vindo agora com bastante força. Então, está sendo cobrado bastante. Os vereadores vão se manifestar, os vereadores vão fazer algo. Primeiro que a gente tem que entender que isso é um problema federal. Então, assim, nós, a nível municipal, podemos ter certa intervenção, porém, quando é lei federal, a gente não consegue barrar algo do tipo, né? Mas a gente pode trazer, eu acho que é importante trazer pessoas que entendam do assunto para discutir na comissão, para falar sobre o assunto, para falar quais são, o que acham, se é favorável, não favorável. Claro, o que foi feito lá de entrar numa casa e forçar a pessoa a ser vacinada lá, a criança, tirar, isso aí, claro, todo mundo provavelmente é contrário. Mas em relação à vacinação, isso aí é algo que é do âmbito nacional. Então, eu acho que vale a pena a gente discutir. Presidente, eu agradeço o senhor trazer esse assunto, porque se Vossa Excelência não tivesse falado, eu iria falar sobre esse assunto, né, especialmente por duas situações, né, que nós vimos acontecer na semana passada. Uma relatada pela deputada Júlia Zanato, que aconteceu aqui no estado de Santa Catarina, e outra sobre uma decisão do STJ do estado do Paraná, que os ministros decidiram por unanimidade que os pais que não vacinarem os seus filhos contra a Covid-19 poderão ser multados. E pasmem, colegas vereadores, o que mais me assustou, e isso que me preocupa, porque eu acredito sim que a vacina salva vidas, eu acredito sim que nós temos inúmeras pessoas que hoje estão vivas, não só por conta da questão da vacina do Covid-19, mas também por outras vacinas, né, como a vacina da febre amarela, a vacina do sarampo, da gripe e tudo mais. Eu acredito sim que a vacina salva vidas. Agora, quando a justiça brasileira, o Supremo Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, decide que os pais podem ser multados caso não aceitem que os seus filhos recebam vacina. E mais, no voto da relatora, da ministra relatora, ela afirmou, senhor presidente, eu vou ler aqui a afirmação dela, ela afirmou que a autonomia dos pais não é absoluta. Isso que me preocupa. Quando a relatora do caso, a ministra, ela afirma no seu voto que a autonomia dos pais não é absoluta e que a recusa, né, fora problemas físicos ou psiquiátricos, pode ser considerada negligência parental, portanto passivo de sanção do Estado. Isso abre um precedente, senhor presidente e colegas vereadores. Isso é uma discussão ampla, é uma discussão maior, mas eu faria questão de falar aqui nessa comissão da minha preocupação, porque isso abre precedente, uma decisão dessa abre precedente para daqui a pouco, né, um cientista aí cria uma outra vacina ou cria alguma situação e diz, olha, eu quero testar essa vacina, esse imunizante em seres humanos, eu quero testar em crianças. E o Estado brasileiro pode decidir e dizer assim, não, você pode testar. Haja vista que abriu esse precedente. Não precisava deixar registrado aqui nesta comissão, senhor presidente, essa preocupação com relação, né, a essa decisão específica do Superior Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, né, que concordou que os pais fossem multados e a ministra disse que não é absoluta a autonomia dos pais no seu voto. Questão de ordem, presidente. Nós tivemos semana passada na reunião ali na prefeitura, acho que o vereador Ademir estava presente e o vereador Obadias, isso, né? E a vereadora Giovana Mondardo. Mas o que nos preocupa bastante, eu como mãe, eu levei meu menino para vacinar agora a vacina do HPV. E eu perguntei para a vacinadora como é que estava a procura da vacina do HPV. Ela disse, muito baixa. Eu me preocupo, a questão da vacina do Covid, não é a discussão, acho que nem é a vacina do Covid, é porque traz junto outros tipos de vacinação. As pessoas não querem mais vacinar os seus filhos. Eu chamo a atenção, há um caso de coqueluche em Criciúma. O doutor está sabendo, né? Uma doença que praticamente não se ouvia mais falar. Sarampo, gente. Quanto tempo ele não ouvia falar de sarampo? A questão é a seguinte, vereador, eu concordo com o senhor em certo ponto, mas veja bem, eles estão misturando vacina do Covid com vacina de meningite, com vacina de... Então, assim, ó,
as minhas vacinações lá em casa, do meu filho de 10 anos, a minha neta de 2 anos, todas elas em dia. Mas, se vocês conversarem com as vacinadoras das unidades de saúde de vocês vão ficar preocupados pelo alarmante falta de pessoal levando vacinas que são muito importantes. O doutor sabe que tem acompanhado, são vacinas, gente, que são imprescindíveis para a vida das pessoas e não está sendo feita. E eu estava lendo aqui o ECA, quando eu fui à reunião lá, me chamou a atenção que elas citaram o ECA, porque estava lá também, além da prefeitura, estava o Conselho Tutelar, estava um representante do Ministério Público também. E já tem famílias sendo multadas em Criciúma por causa da vacina do Covid. E até o vereador Ademir questionou bem, muito bem questionado, mas eu digo assim, a gente tem que discutir isso mais amplamente, que foi o vereador Ademir disse, por que na Içara não está sendo discutido isso em amplo? Aí eu depois fiquei um pouquinho mais tarde, vereador, porque eu quis entender bem isso. É que em Criciúma existe um Ministério Público muito próximo, e eles estão cobrando. E eu tive contato com famílias, isso eu digo aí para vocês, no começo, quando lançou-se a vacina do infantil, de pais que me procuraram que não iam fazer a vacina. Eu disse, olha, a opção é de vocês, mas eu gostaria que vocês entendessem bem como é que funciona. Foi para a escola não pode negar vaga de forma alguma, a escola aciona, dá 30 dias, aciona o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar dá mais 30 dias, o Conselho Tutelar está indo nas casas conversar, e depois, se o Conselho Tutelar não resolve, a maioria faz a vacina depois da visita do Conselho Tutelar. E depois, então, vai a notificação para o Ministério Público, onde é ocorrido de multa. Eu acho, a gente tem que esclarecer mais a população sobre isso. Tá, presidente, acho que isso aí é motivo de debate aqui nessa casa, porque nós temos que, talvez, esclarecer alguns pontos. Sim, sim. Presidente, não faço parte da comissão, mas gostaria de contribuir com o assunto. Hoje de manhã participei da reunião do secretariado e uma das pautas foi as vacinas. O nosso secretário David fez uma explanação para nós lá. Inclusive, tem famílias, conforme a vereadora Gorete falou, que já foram multados. Inclusive, está sendo feito um trabalho mais aprofundado com referência a isso, junto às escolas, inclusive, para conscientização dos pais, tudo. E, inclusive, eu achei até interessante, porque com essas decisões, conforme foi colocado pelo vereador Potolec, inclusive essas famílias que os filhos não foram vacinados e que não estão acompanhando, além deles ter a multa, eles ainda perdem a Bolsa Família, que eles estão cortando de quem recebe. Então, isso é muito bom, porque isso aí cria um controle maior e que as pessoas tenham mais interesse de levar seus filhos, até que é uma preocupação pela saúde. Né? E a vaga na creche também, né? Mas tem muita gente que ainda fala para muitos pais dizem assim, meu filho eu não vou levar, por isso, tal. Tem que levar, se existe, vai fazer, porque garante que, na verdade, como a vacinação ela virou algo político na pandemia, isso daí também teria que ser pelos ministérios, pelos juízes, tudo também teria que ser pensado que foi politizado, né? Eles não poderiam ser tão rigorosos ao ponto de tirar a autonomia dos pais. Eu sou o contrário, que os pais são soberanos em relação aos filhos. Beleza, se o pai não quer vacinar, aí a creche exige que vacine, então beleza, tu não vai para a creche, tu vai ficar com o teu filho em casa. Agora, retirar o filho de casa, levar para vacinar, isso daí é uma arbitrariedade, no meu ponto de vista. Claro que a conscientização da vacinação, no modo geral, é importante, porque como o pessoal ficou com medo da vacina do Covid, pararam de vacinar, como a vereadora Gorete falou, com as outras vacinas. Isso daí é algo que... Mas sempre teve problema na vacinação, tá? Nunca foi só em relação ao Covid, já existia antes. A da gripe, que é tão importante quanto a da Covid, também o pessoal não ia vacinar, então não é algo de agora, que aconteceu agora. Agora ele virou politizado esse problema, então por isso que a gente tem que realmente discutir, vários pais vindo, tem pais que mandam mensagem para mim, querem que eu faça atestado, liberando da vacinação, aí eu falo assim, pessoal, não é assim que funciona. Então é algo que realmente acho que vale a pena a gente levantar essa pauta, trazer mais pessoas, eu acho que para discutir aqui também, né, na Câmara. Possivelmente, aí não sei, o pessoal da Secretaria de Saúde, eu acho que também pediatras que estão relacionados ao tema, eu converso com vários pediatras, meus amigos, conversei com 2 ontem em relação a isso, um deu um parecer, o outro deu o contrário, para vocês verem. Não é nem político os dois, um foi questão de medicina mesmo, um é favorável e o outro é contrário. Então, para ver que não é algo simples. Então, se 2 pediatras que trabalham com isso o dia inteiro, um foi favorável, o outro foi contrário. Então, é algo que tem que ser discutido de uma maneira mais ampla, não é simplesmente, vem um ministro, alguém aqui, um juiz, e decreta que seja assim.
Eu acho que realmente vale a discussão e nós, como representantes, nós que estamos sendo cobrados em o que nós vamos fazer, eu ali, várias pessoas da política vieram me mandar mensagem ontem, vocês não vão fazer nada? Se nós não vocês vão fazer nada, primeiro que nós temos que, aqui é uma casa que a gente tem que discutir, né? A gente pode até trabalhar em relação a isso, mas não é a gente que decide se a creche vai obrigar ou não. Mas claro que a discussão aqui vai ser bem importante e eu acho que vale a pena a gente trazer várias pessoas que são relacionadas a esse assunto. Vamos trazer, vamos pensar, eu acho que cada um pode sugerir, eu acho que vale a pena trazer essa pessoa, trazer outra, eu vou pensar realmente em 2 médicos, eu vou trazer pelo menos amigos meus pediatras, eu acho que vale a pena. Então, e aí depois, se vocês também tiverem alguma sugestão, a gente pode trazer mais pessoas, que acho que o assunto relacionado à saúde, depois do Santa Vita, é o que mais está vindo para a gente agora em relação à vacinação, que é o mais urgente, no caso. Posso ter uma parte? Vai acabar. Então tá. Não, mas deixa só um minuto. Tá. Falando desse negócio da vacina, eu sou favorável sim à vacina, mas nesse quesito da Covid, o mundo já está abandonando isso, está processando as empresas, o mundo inteiro, e aqui ainda está nesse ensino que tem que fazer nas crianças. As crianças ali, está comprovado que 0,00007%, ou seja, de 1.000, 1 ou 2 pode acontecer um pequeno problema. Então, assim, eu teve nessa reunião, sim, semana passada, na sexta-feira, às 8 horas da manhã, tinha ali umas 30 pessoas, vários municípios em si, a educação, a saúde, conselho tutelar, social, e tinha mais alguns ali. A FASC, na minha fala, fui chamado até de negacionista, ou seja, o negócio está feio aí. Então, o que eu citei é que eu não gostaria que Criciúma ficasse uma ilha. Eu até não citei diretamente Sara. Eu falei, todos os vizinhos não estão fazendo essa ação e Criciúma, ou seja, estamos sendo muito efusivos, muito em cima disso. E as crianças não podem. Eu pedi assim, façam uma pesquisa sobre vacina da Covid. Inclusive, essa lei que regulamenta 2019, eu também sou autor dela. Na época, houve um surto, sim, de muitas que vinham do nosso próprio país, de outros estados, e apareceu algumas doenças. E nisso a gente pegou e onde só organizou. Agora, depois de 2020, veio esse sonho aí, infernal da Covid, onde mudou todo o pensamento da população. E está aí mais que... E que esse tema tem que vir para cima, para a tribuna, para nós começar a discutir. Muito obrigado pela parte. É isso aí. Vamos discutir, sim. Pergunta aos senhores vereadores, tem mais algum assunto? Não havendo nada a tratar. Encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, que será dia 31/3, no horário regimental.